Vista aérea de uma floresta densa e verdejante com o logotipo Sesc TV apresenta. A linguagem da natureza é clara. Cuida bem de mim, que te darei tudo em abundância. O equilíbrio dela é frágil, como que pedindo que na nossa passagem por aqui tenhamos uma pegada mais leve. Mas a real não é assim. Nossa pegada é pesada. Como humanidade já consumimos por ano quase 2 vezes tudo que o planeta consegue produzir. E mesmo assim, poucos consomem muito e bilhões consomem nada ou muito pouco. Não há equilíbrio nessa balança. Na história dos povos que se dizem civilizados, o poder sempre esteve nas mãos de poucos. E a natureza existe para lhe servir. Maria Zulmira de Souza, E se jornalista. antes as empresas respondiam aos governos dos países, hoje as grandes corporações não têm mais pátria. Criam suas próprias regras. Será que existe um mecanismo realmente capaz de enquadrar a ganância? Seja por dor na consciência ou por questões de mercado, empresas buscam formas de continuar no controle e existindo. Nem todos são farinha do mesmo saco, mas isso só o tempo vai dizer. A natureza não tem patrão. Na tela, trajetórias do ambientalismo no Brasil. Ao fundo, formas retangulares com imagens de tucano, pássaros voando e construções de casas simples. A gente entende, né, que é questão de sobrevivência da humanidade. A gente tem que equilibrar. Ladislau Dalbor, economista. Uma sociedade que seja economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente sustentável. Fora disso é catástrofe, tá? Que de certa maneira se decretou que maximizar o consumo é isso que gera o bem-estar das pessoas. O que é falso, né? Se nós entendemos que algumas populações do planeta viveram isoladas em algumas regiões. Ailton Krenak, ambientalista e filósofo. Sem esse aparato todo que nós imaginamos que o mundo precisa dele, é um atestado para a gente de que esse aparato ele é muito mais talvez uma necessidade da gente estar o tempo inteiro se movendo e fazendo coisas, do que alguma coisa que é essencialmente mesmo necessária para a vida. A nova abordagem atual é que, pela primeira vez na humanidade, nós temos o suficiente. Se você pega o PIB do mundo, são 100 trilhões de dólares. Se divide pela população, 8 bilhões, isso dá um pouco mais de 20 mil reais por mês por família de 4 pessoas. O que a gente produz no mundo é amplamente suficiente para todo mundo viver de maneira digna e confortável. Portanto, o desafio não é econômico. O desafio é de organização econômico-social. Tela dividida, arranha-céus espelhados modernos à esquerda e telhados de favela à direita. Todas as grandes corporações, é só olhar a publicidade nas revistas, falam em ESG, né, que é a moda, né? Environment, Social and Governance. Tá? São 3 critérios para a gente avaliar como uma empresa, né, ou um investimento. Sérgio Leitão, advogado e empreendedor socioambiental. Super legal, né, que isso exista, que essa preocupação exista. Agora, ela precisa ter uma tradução real. Ela não pode ser uma sigla bonita que a gente saia como uma espécie de um carimbo, né, colocando nas coisas e esse carimbo não ter uma correspondência na realidade. Qual é a pergunta fundamental que a gente tem que fazer? Né? O que isso significa na sua ação real do ponto de vista do seu investimento? Significa que você deixou de fazer algo porque você realmente, quando foi fazer a avaliação do empreendimento que vai, por exemplo, ter um impacto sobre o meio ambiente, seja olhando o rio ou a área que uma comunidade explora para a sua sobrevivência étnica e cultural, você deixou de fazer aquele investimento? Você adotou cuidados extras? Você modificou parte daquilo que você queria fazer? Se essa pergunta não for feita e essa resposta não for dada, ESG significa só um carimbo bonito que não quer dizer nada na prática. Ambiental, social, governança.
né? Gabriela E como Yamaguchi, as empresas jornalista e estão especialista em agora substituindo sustentabilidade. até o termo sustentabilidade, que é ter o suficiente para todos, para sempre, aquele conceito, né, de a gente de fato olhar cadeias produtivas que sejam sustentáveis para o futuro, mudou um pouco o jeito como as empresas estão falando a partir desse tema, né, a partir desse posicionamento. A primeira reação, a primeira sensação que eu tenho em relação ao uso desse conceito é uma técnica mercadológica de narrativas que renova a maneira como a gente fala das coisas, traz um ar de novidade, de mudança, por meio de um uso de conceitos que são os mesmos conceitos. Os compromissos sociais, ambientais e os compromissos de responsabilização, quem é responsável, que é a governança, continuam sendo debatidos nos mesmos patamares. Então, na prática, passou a ser um jeito novo de falar de compromissos velhos. O fato de se falar tanto no ESG é muito positivo, tá? Só que não é muito diferente do que já se decidiu na Eco 92, na Rio +20, em Paris em 2015, onde, em particular, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quando isso é apresentado formalmente e é apropriado por empresas, isso gera esperanças. Então, é indiscutível que há muitas empresas hoje, grandes corporações, até frequentemente por pressão de acionistas, que decidem que tem que tomar medidas, ou seja, simplesmente colocar filtros onde você tem contaminação, você evitar excesso de agrotóxicos na agricultura, você evitar que os nossos alimentos sejam cheios de química e por aí vai. Certo? Você tem energia sustentável, você tem construções sustentáveis, né? A gente sabe como fazer. E o fato de muitas empresas se apropriarem do conceito é importante. A realidade muito prática é que até hoje tem segmentos que utilizam efetivamente isso, mas no conjunto é cosmética, certo? É o greenwashing que a gente conhece. Na tela, greenwashing ou banho verde é a prática de organizações parecerem ter responsabilidade ambiental para ocultar os verdadeiros impactos ambientais negativos de suas atividades. Não que não haja, isso é importante, consciência por parte dos administradores das empresas. Na realidade, é essencial entender esse tipo de fragilidade que temos, certo? Ou seja, quando há um problema, as empresas se acostumaram a passar isso para o Departamento de Relações Públicas, que faz a campanha de image building, né? Na tela, image building, construção de imagem em inglês. Da imagem, é extremamente difícil você ir ao encontro do principal, porque a pressão dos grupos financeiros internacionais e nacionais pelo acesso aos dividendos, certo? Pesa tanto. Então, entender esse processo decisório deformado, isso ajuda a gente a entender a impotência em que, ao mesmo tempo, a adesão ao ESG mostra que eles estão perfeitamente conscientes do que deve ser feito e, ao mesmo tempo, mostra a sua impotência. Manchetes de jornais sobre relatórios ESG falsos. Um grande geógrafo brasileiro, que é o Milton Santos, criticou duramente os conceitos básicos do que se conheceu como os grandes movimentos de globalização da economia. E um dos pontos que Milton Santos, nosso geógrafo preto, foto colorida do geógrafo Milton Santos é exibida ao lado da entrevistada. A crítica a essa visão, a essa celebração da economia global, era o impacto que a gente está vivendo hoje. Os grandes acordos globais estão baseados nas dependências econômicas e políticas dessas nações. E hoje essa grande malha global, né, que está fazendo essa dependência, por isso a gente ouve falar no noticiário, ouve uma notícia de que, puxa, o governo brasileiro, o governo dos Estados Unidos, o governo da União Europeia. Toda vez que a gente ouve esses debates todos acontecendo, como que o governo da China está se relacionando com o governo brasileiro sobre a compra de toda a soja do Brasil. Esses grandes valores estão baseados nesse patamar que é essa grande economia global. E a política acaba se
alimentando de como esses acordos econômicos estão se dando. Os grandes eventos, que são os eventos associados, né, ao meio ambiente, como as conferências do clima, os acordos globais, como o que está sendo debatido agora nas Nações Unidas, de banimento de produção de plástico descartável a nível global, esse tipo de acordo impacta diretamente esse grande sistema econômico que a gente tem hoje vigorando, né, em todo o planeta, entre todas as nações. Então você tem uma deformação radical do processo decisório em que os problemas são globais, certo? E você não tem governo global, né? Isso gera isso que eu repito muito, que é a impotência institucional, né? Esse é o nosso desafio. Quando a gente o quanto que dentro dessas negociações históricas nas últimas décadas, além dos fatores econômicos, das grandes cabeças brancas do norte, do hemisfério norte se reúnem para falar sobre isso, vão se sentar à mesa também e vão ser levadas em consideração as pessoas que estão sendo justamente prejudicadas por o que essa economia global, essas grandes superproduções estão trazendo de prejuízos. E a gente está falando sobre não uma agenda do que a gente pode, claro, né, priorizar a inclusão, mas é muito mais do que a inclusão. É a participação par e par. A gente não consegue mexer no sistema. Essa é a realidade, certo? E isso não é uma ameaça do tipo, puxa, uma posição política que não é adequada. Se trata das nossas vidas, das vidas dos nossos filhos. A catástrofe está indo, certo? Quer dizer, quando a gente fala em catástrofe em câmara lenta, não é assim uma expressão acadêmica. O Brasil tem 33 milhões de pessoas passando fome, 125 em insegurança alimentar. Tá? Isso significa, por baixo, 6 milhões de crianças agora que estão passando fome. Afora isso, temos a gigantesca subutilização da terra. Nós podemos produzir muito mais. Ter uma CPI do MST é uma piada. É gente que quer produzir em cima de terra que está parada. Manchetes sobre a CPI do MST. Então, acho que o país tem que se vacinar, né, e ter o cuidado de não repetir um modismo ou um termo que, na prática, não tem uma tradução real de melhoria da vida das pessoas. Acho que a pergunta é fundamental, assim, você respeitou o meio ambiente, você cuidou melhor da vida das pessoas, você deixou de impactar, você colocou mais recursos naquilo que eram os cuidados necessários. Se nada disso for perguntado e nada disso for respondido, ESG não quer dizer nada, é só uma propaganda. De certa maneira, as pessoas têm consciência, mas eu chamo isso de impotência institucional. Você não consegue introduzir, junto com essa consciência, decisões coletivas, políticas. É só ver as sucessivas eleições no Brasil, certo? Se a gente não se põe de acordo com a máquina do agro, você simplesmente não... Então, na realidade, nós temos um conflito onde o problema não é de não saber os problemas, o problema é de governança. O processo decisório no governo, nas corporações, na justiça e, em particular, na mídia, né, que deveria levantar esses problemas, simplesmente essa problemática está ausente, né? Deixa eu dizer, antes de tudo, que não haverá mudanças sem mudança nas corporações. Eles passam a controlar a política em si, certo? É só olhar o Brasil hoje, certo? Você pode eleger um presidente e você encontra uma impotência frente à estrutura de interesses organizados. Na tela em fundo verde, uma história de amor e fúria. 2013, Luiz Bolognese. Imagens do filme, uma história de amor e fúria. Quem guiou você vagou em mim.
dose de água, por favor. Identidade? João Cândido, N3. Meio copo de água é mais caro que a garrafa inteira do uísque escocês. É por isso que a água do aquífero Guarani, a maior reserva de água doce do planeta, já não cai na torneira dos brasileiros. É vendida pela Aquabras a peso de ouro nas plantações de etanol e exportada para o mundo inteiro. Quanto mais diminui a calota polar, mais disparam as ações da Aquabras. Enquanto isso, o pessoal lá embaixo está bebendo água do mar infectada com lixo industrial. O filme conta a saga de um herói e sua amada num período de 600 anos. Entre idas e vindas, né? Ele vai passando pela história do Brasil, a colonização, a escravidão, o regime militar e o futuro, em 2096, quando acontece uma guerra pela água. Que esse trecho que a gente assistiu trata do momento em que o herói passa por uma crise existencial, onde ele vê o seu trabalho de denúncia sobre essa situação da água sendo usado, né, tanto pelo governo como pela empresa, para legitimar as suas ações, como que eles são bem transparentes, né, porque eles estão mostrando as denúncias que estão acontecendo, né. Uma crise que muitos de nós vivemos, que é não saber quando uma empresa realmente, sabe, tem uma preocupação com a questão da sustentabilidade, com o social, o ambiental, né? Porque a gente não tem essas informações muito claras. Se aquela empresa realmente é séria, se ela realmente tem uma preocupação com isso e faz ações realmente pertinentes, né? Ou é simplesmente uma maquiagem que a gente acaba comprando. A última parte do filme, que passa em 2096, trata da Guerra da Água. A água está toda privatizada, né? E o aquífero Guarani pertence a uma empresa. E as pessoas pobres são atacadas, sofrem violências e elas não têm acesso à água, né? O nosso personagem, por ele ser uma pessoa ali, né, que está na mídia ali, ele tem um acesso a uma cota de água. E aí isso traz uma reflexão no nosso dia a dia, né? Quando a gente sai hoje e dá sede, você está na rua, tem um bebedouro público que você pode ter acesso? Ou você tem que comprar uma água na embalagem? Hoje, para a gente tomar um copo de água na rua, a gente tem que comprar uma embalagem plástica, que teve recursos naturais para ser produzida, impacto de energia, impacto de transporte e vários outros impactos para a gente fazer o simples ato de tomar um copo de água. E o cinema tem essa capacidade mágica de nos fazer pensar. Será que a gente vai ter que esperar até 2096 para viver essa guerra da água ou a gente já está vivendo? No conforto da nossa poltrona, né? Um clique é importante, mas ele não significa necessariamente uma materialização de uma postura. Então, o engajamento tecnológico, né, que é o que marca hoje a participação política, né, a vida está acontecendo muito pelo celular, a pergunta tem que continuar a ser feita, né, de onde vêm as coisas. Se você não fizer esta pergunta, mesmo fazendo uma compra eletrônica, né, você não está mudando em nada, né, aquilo que muitas vezes pode significar um apoio que você faça de um abaixo-assinado ou um like que você dá em termos de uma, digamos assim, de um apoio a uma determinada causa. Esse grande pacto de que a gente não pode mais, não deve mais se comprometer por uma economia que vai emitir mais carbono, poluir mais, destruir mais, é zero. A gente já está no cheque especial há muito tempo, a gente já destruiu muito mais do que a gente poderia. Então a Terra não aguenta mais, a sociedade não aguenta mais e nós, pessoas, estamos literalmente ficando doentes por conta disso. Então, se de um lado, né, o que eu gosto, né, de falar são os dois Cs, a gente tem uma covardia corporativa em reutilizar e repaginar a narrativa de compromisso socioempresarial com ASGs e outros termos técnicos complicados. A gente está precisando de coragem para que, de fato, os compromissos, para que a gente não use mais nada de combustíveis fósseis, que é o petróleo, que é toda a poluição, é destruir a natureza para explorar minério, destruir pessoas e natureza. Isso não pode acontecer de jeito nenhum.
Não é o suficiente parar de destruir. Não é o suficiente proteger só o que restou. A gente precisa regenerar e restaurar. Estamos nesse patamar. Então, não me venha com covardia corporativa. A gente está precisando de muito mais coragem e coragem com ações concretas. É sobre isso que a gente está falando agora. Imagem de Maria Zumira pensando. PS. Refloreste-se. Cidadania da floresta, florestania. No país que tem nome de árvore, o desafio de, na era das redes sociais, encontrar os caminhos para um presente e futuro mais verdes. Imagens desfocadas de blocos de anotações e fotografias sobre uma mesa. Na tela em fundo verde, Mergulhe, um Brasil sustentável, visões, desafios e direções, parceria de Um Brasil, curso disponível em youtube.com/canal Um Brasil Rede de Ação Política pela Sustentabilidade e Unifesp 2018. ICLEI, Governos Locais de Sustentabilidade, americadosul.iclei.org, rede global de mais de 2.500 governos locais e regionais. A Ferro e Fogo, a história e a devastação da Mata Atlântica brasileira. Warren Dean, editora Companhia das Letras, 1997. CBN Sustentabilidade, podcast semanal com Rosana Jatobá desde 2023. Créditos sobem na tela em fundo verde. Produção Recheio. Apoio institucional. Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Cátedra Sustentabilidade e Visões do Futuro. Realização Sesc TV, 2024 sesctv.org.br. Recheio, conteúdo que fica. Ao centro, em letras brancas, os logotipos. Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Cátedra Sustentabilidade, Unifesp Sesc TV.